Olá, eu sou o PY2JF. No programa de hoje nós vamos falar sobre DX, o diploma de XCC em um mês, um review completo sobre o Yaesu FT950 e de como instalar um pan adapter nele usando uma plaquinha de SDR, assim você vai conseguir ver o espectro todo no seu PC, e um pouquinho sobre aquele software de gerenciamento, o RAM Radio Deluxe. Esse é o CRAN TV. Bom, como é que começou essa história? Eu estava na FENARCON de 2011, tomando um lanche lá naquela área das lanchonetes, e eu estava ouvindo um papo de dois radioamadores na mesa ao lado, que eles estavam falando sobre o DXCC, como era difícil conseguir o DXCC. Eu não conhecia aqueles radioamadores, mas a conversa estava interessante. Um deles estava dizendo que ele já estava há 2 anos tentando e já tinha conseguido 80 países, 80 entidades, né? Bom, para quem não conhece o DXCC, é um diploma que a RRL americana, ela dá para quem consegue 100 países ou 100 entidades. Na realidade, eles mudaram. Antigamente eram países, agora eles estão chamando de entidades, porque existem países que tem mais que uma pontuação, né? Por exemplo, os Estados Unidos marca como uma entidade, o Alasca outra e o Havaí outra. Então, eles chamam de entidade. Então, se você consegue 100 entidades diferentes, entre aspas, 100 países diferentes, você consegue esse diploma de XCC. Você tem que comprovar que você fez esses 100 países com cartões de QSL, né? E existem várias modalidades. Você pode ter o de XCC por banda, por modo, ou Mixed Mode. Por exemplo, se você fizer 100 países, não importa se é CW, SSB ou RTTY, somou 100 países misturados esses modos, você consegue o de XCC Mixed Mode. Se você só fizer fonia, você consegue o de XCC SSB e assim por diante. E tem por banda também. Então você vê que você pode ter por banda, pelo modo, misturado. Então são várias as formas de conseguir o de XCC. Mas o básico é você conseguir 100 países, não importa o modo, e comprovar e receber o de XCC. É como se fosse o santo graal do radioamadorismo. O radioamadorismo são várias as modalidades e uma delas é o DX, né? Você fazer contato com radioamadores distantes, em outros países e tal. E eu ouvindo essa conversa, eu fiquei assim interessado, falei assim, puxa, tá aí uma coisa que eu não fui atrás ainda. Olha, faz uns 30 anos que eu não fazia DX. A última vez que eu fiz, acho que foi em 1982. Eu era solteiro, eu tinha um monte de cartão QSL, mas aí nesse tempo todo eu casei, perdi os cabelos, eu não sei se minha mãe ou minha esposa jogou fora os QSLs, então eu não tenho mais isso aí, então eu teria que começar do zero. E eu achei um desafio interessante porque nos últimos 30 anos eu venho mexendo só com VHF, OHF, antenas, repetidoras, agora nos últimos anos com D-Star, e eu nunca fui atrás de caçar figurinha DX. Então eu falei assim, pô, tá aí um desafio interessante, né? Eu acho que eu vou tentar conseguir esse de XCC. Bom, para começar, eu precisava de uma estação de HF, que eu não tinha nenhuma. Então eu conversei com alguns amigos, como que é uma boa estação de HF? Foi geral, todo mundo achava que eu deveria colocar uma torre, um rotor, uma direcional tribanda. E aí eu fui levantar o preço disso, né? Rádio, mas todo esse equipamento. Bom, uma torre com um rotor bom e uma direcional tribanda ficaria por volta de uns 10 mil reais, mais os 5 do rádio que eu estava disposto a gastar.
Então ia ficar caro demais. Aí eu vi outras alternativas, tanto que no episódio 14 nós fizemos um review da Cushcraft R8, aquela multibanda vertical. Por que eu quis aquela antena? Porque eu não queria gastar todo esse dinheiro para uma coisa que seria uma experiência. E também minha esposa, que ela é armadora também, ela sabe como é que é esse negócio de antena dual, tribanda, direcional, aí estica de polo. Ela falou, você vai deixar a casa cheia de antena, vai parecer um varal, não sei o que. Eu falei, bom, para não criar problemas, eu falei, eu vou colocar só uma vertical. Aí eu pesquisei as opções e eu escolhi a Cushcraft R8, é uma multibanda de 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 e 40 metros. Bom, eu não ia ter a vantagem de uma direcional, do ganho de uma direcional, mas em compensação eu teria mais bandas para poder trabalhar. Então eu achei que daria para ficar meio equivalente, né, as vantagens. E os 40 metros da Cushcraft não é lá grande coisa, então eu descartei. Eu falei, eu vou operar de 6 a 30 metros. Bom, qual foi o desafio? Será que em 30 dias eu conseguiria fazer 100 países para conseguir o de XCC? Pelo menos esse Mixed Mode? Então eu peguei, com a antena instalada, né? Eu só precisei de um suporte, a antena. Deu sorte porque na Finarcon do ano passado a Radio House tinha uma antena dessa para pronta entrega, então eu acabei pegando essa antena pela facilidade. E aí o rádio eu estava escolhendo entre os modelos que me interessavam. Eu fiquei entre o Kenwood TS590, que tinha acabado de ser lançado, ainda não estava fácil de achar esse rádio, e o FT950 da Yaeso. Eu também gostei do FT2000 da Yaeso, mas ele custava o dobro do 950. Aí eu pesei as vantagens e desvantagens. O que eu vi basicamente é que o FT2000 ele tem o segundo receptor, e isso é muito bom para DX, né? Ele vinha com a fonte interna e ele tem praticamente todas as funções importantes diretamente nos botões. O FT950 é tudo muito escondido atrás de menus. Mas eu falei assim, bom, mas é metade do preço, né? Então vamos começar com o básico. Aí eu acabei escolhendo entre o Kenwood, que estava difícil de achar, e eu acabei pegando o Yaeso. Bom, então vamos lá, FT950, inclusive mais para frente nesse programa eu vou fazer um review rápido sobre ele, o que eu achei, as funções. Só que eu preparei esse rádio, como eu tinha algumas desvantagens para um bom rádio de DX, a recepção do 950 é tão boa quanto a do FT2000, do TS590, então não seria grande problema, né? Mas ele tem o segundo receptor, o TS590 também não tinha. Aí os splits, aquela coisa de aperta, ouve o pessoal chamando, solta para ouvir a estação DX. É um pouco mais complicado de conseguir as coisas. Bom, mas aí eu falei, eu vou dar um jeito com SDR nesse negócio, que a gente já vai falar mais para frente. Bom, então acabei escolhendo o FT950. Bom, o rádio na mão, antena instalada. Eu programei mais ou menos para o fim de novembro, isso foi em 2011, né? Falei assim, bom, eu vou estar mais sossegado com as minhas coisas, eu vou começar no fim de novembro, vamos ver se eu consigo em 30 dias 100 países. Eu achei que ia ser fácil porque, como eu não tinha nenhum país, é só ficar procurando que tudo era novo para mim, né? Bom, aí eu comecei. Então, na primeira semana eu fiquei extremamente entusiasmado. Eu consegui 35 países na primeira semana. Era rodar o dial, achava alguém falando, pronto. Era um país, porque eu não tinha nenhum, né? Bom, aí na segunda semana a coisa já começou a complicar um pouco. Na segunda semana inteirinha eu consegui apenas mais 15 países. Então, na segunda semana eu pulei para 50. Peraí, na primeira eu fiz 35, na segunda só 15, na terceira tá cada vez mais difícil de achar os países, né? Porque ao longo do tempo
torna-se fácil porque você acaba trombando com países novos, mas em um mês não é tão simples assim. Então eu tive que começar a rever meus métodos. Então o que eu fiz? Eu me organizei, eu acordava todo dia às 4h30, 5 horas da manhã para pegar o Gray Line. Gray Line é aquele momento do dia que não está nem claro e nem escuro, sabe? Que existe uma vantagem de propagação quando você está nesse período. Então eu falei assim, eu vou acordar de manhã, eu pego o Gray Line e eu consigo países da Ásia e da Europa, vai ser fácil aproveitando o Gray Line, já que eu só estou com uma vertical e 100 watts. Bom, e deu certo, eu acordava cedinho, ficava umas 2 horas, depois no fim do dia, à noite, mais umas 2 horas, no fim eram mais ou menos 4 horas que eu me dedicava para isso ao dia. Teve dias que foi menos, teve dias que foi mais, depende, mas na média eram 4 horas. Então o que eu consegui fazendo isso? Eu consegui mais alguns países, tá? Então na terceira semana eu já estava lá pelos quase 70 países. Só que eu vi que a coisa não andava mais, eu não estava mais conseguindo países em fonia. Então eu resolvi operar em PSK-31, porque talvez eu encontrasse países que não estavam em fonia, né? E aí eu comecei fazendo o PSK, eu consegui mais uns 10 países. Aí eu fui para quase 80, só que aí só estava faltando uma semana para acabar o meu prazo e faltavam ainda 20 países. Bom, o que eu fiz? Eu emprestei de um amigo aqui de Americana, do PY2QA, um manipulador de telegrafia, porque eu não tinha mais isso, eu usava era pica-pau, né? E ele me emprestou um iambico, um bencher. Bom, eu levei um dia para me entender com aquilo, porque eu nunca tinha usado um daquele. Aí quando eu consegui me entender com aquilo, aí eu comecei com essa figurinha em telegrafia. Bom, 31 dias eu consegui 115 países. Dos 80 aos 115 foram todos em telegrafia. Porque países que eu encontrava em telegrafia eu não estava encontrando em fonia. E outra coisa, aí eu comecei a usar cluster, né? Que você entra, é um auxílio que você tem, você vê um radioamador, por exemplo, ele fala com o país, ele terminou de fazer o país, ele pega e coloca lá no cluster. Então você olha, na frequência tal tem tal país, aí você vai procurar. Aí eu tentei clusters também, ajudou um pouco. E uma outra coisa que ajudou bastante foi chamar CQ. Eu escolhi uma frequência livre na banda e começava a chamar CQ. Muitos países novos eu consegui dessa forma, tá? Como eu operei 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 metros, então foi assim, eu não vou dizer que foi fácil, porque exigiu dedicação, 4 horas por dia, não é uma coisa que todo mundo tá assim, né? Todo mundo tem esse tempo para dispor. Eu também não tinha, mas eu dei um jeito, né? Minha esposa achou que eu era louco acordando aquela hora para ficar falando errado. Mas deu certo, eu consegui os mais de 100 países, inclusive eu consegui 100 em Mixed Mode e 100 em fonia. Então eu consegui 2. Agora, o que eu usei? Claro que eu ainda não recebi todos os QSLs. A maioria eu preferi o Lot W, né, que é aquele Log of the World da RRL, que eles substituem o QSL de papel por esse eletrônico. Para você conseguir esse Lot W, você precisa mandar uma cópia para eles em papel, da sua licença, comprovante de endereço, mais algumas coisas aí que agora eu não me lembro. Era licença, comprovante de endereço, alguma coisa assim. E tem que mandar por correio. Aí eles me mandaram um certificado digital, instalei no meu computador, aí eu pude usar esse Lot W, que é uma vantagem, porque hoje para você trocar QSL, a maioria, isso na época, pelo menos quando eu fiz no passado, não era desse jeito. A maioria das pessoas, se você mandasse um QSL, eles te respondiam com o QSL. Hoje quase todo mundo pede 2, 3 dólares para te mandar o QSL. Então você tem que mandar um envelope endereçado,
esconder $2 ou $3 lá dentro, colocar de alguma forma que a pessoa olhando na luz não veja, porque tem países que eles roubam por causa do dinheiro, e esperar que ele te mande o QSL ou por birô que leva uma vida, né? Então, como eu usei o lote W, praticamente 70% eu já tenho confirmado via lote W. Agora estou esperando os outros que vêm pelo correio, né? Mas foi bacana, foi uma coisa interessante e eu nunca tinha me envolvido muito com DX. Para quem não pratica DX, que aliás isso aí é uma competição, né? É interessante porque você encontra lá um país que te interessa, você quer fazer contato com ele. Se tiver o PyLab, que é aquele monte de gente tentando falar com a pessoa, você tem que tentar usar suas técnicas aí e tentar conseguir chegar. Eu vou te mostrar, na hora que eu for mostrar o SDR, como é que eu conseguia passar os PyLabs, mesmo com apenas 100 watts e uma vertical, com a ajuda do SDR. E o que eu descobri, com a vertical e 100 watts, se eu escuto a estação, eu consigo falar com ela. Tá? Agora, quando não ouvia, não fala. O pessoal aqui brasileiro, o Fred, aquele pessoal todo, eles foram para Western Kiribati agora, né? T30PY, mas de Expedition, lá na Ásia, e eu tentei contato com todos os modos que eles estavam transmitindo. Só digital, RTTY que eu não fiz, mas o CW e o voz, eu fiquei todos os dias tentando. Eu consegui. Aqui eu vou mostrar o log online deles. Vocês estão vendo? Eu só não consegui em 10 metros. Eu tentei todos os dias. Eu não consegui propagação para falar em 10 metros com eles. É claro, se eu tivesse uma direcional, teria sido muito mais simples. Eu ouvia no limiar do ruído e aí não dava. Nem com o CW. Aliás, o CW era no limiar do ruído, fonia eu nem escutava. Então eu só não consegui essa banda de 10 metros, mas é uma coisa que é uma limitação da antena vertical, né? Agora, é interessante, é tudo muito rápido, você chama a estação, por exemplo, essa do pessoal da The Expedition, você chama lá, PY2JF. Se eles te respondem, eles falam PY2JF 599. Todo mundo é 599. Aí você responde, 599 73. Pum, é coisa de 5, 10 segundos um contato de DX. Diferente do bate-papo dos 40 metros e tal. Mas é uma coisa interessante, você aprende geografia, troca cartões. Tem gente que gosta do cartão de papel e é bacana, né? Você coleciona, é uma modalidade interessante do radioamadorismo. Então, eu estou fazendo esse episódio para mostrar como é que eu consegui em 30 dias esse DXCC, porque eu estive vendo o ranking brasileiro, embora não esteja muito atualizado, tem poucos radioamadores brasileiros que têm o DXCC e não é uma coisa assim tão difícil de conseguir, né? Então, não sei por que tão pouca gente vai atrás disso, e é um diploma assim, o mundo inteiro corre atrás desse DXCC, né? É um desafio, eu achei bacana, qualquer um pode fazer isso, fácil, principalmente se tiver uma direcional, tá bom? Bom, chega de conversa do DXCC, agora vamos dar uma olhadinha no FT950, assim eu vou mostrar rapidamente os recursos que ele tem, e como é que eu superei a falta do segundo receptor, o que eu fiz para conseguir deixar esse rádio equivalente a um rádio top para DX, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. Bom, começando aqui na esquerda, a chave de power. Tá aí o FT950, ele tem um display a gás fluorescente, diferente desses LCDs, é um display que ele tem um contraste melhor. Normalmente quando a gente opera numa sala não muito iluminada, se bem que a sala aqui está bem iluminada e dá para ver muito bem, mas quando a sala não está muito iluminada, fica muito bonito esse display.
Bom, vamos começar aqui pela esquerda então. Chave de power, liga e desliga. Aqui nessas 4 chaves, o primeiro aqui é a antena 1 e 2. Inclusive, você tem um indicador aqui que mostra antena 1 e antena 2. Ele tem um chaveador de antena interno, é muito bom. Você deixa numa antena, por exemplo, a de HF e na outra a de 50 MHz. É bom ter esse chaveador de antena aqui. Bom, o segundo botão é o MOX. Ele é a mesma coisa que apertar o PTT. Você trava a transmissão. Embaixo dele nós temos o Vox, que você ativa e você vai falar e vai ser ativado pela voz a transmissão. E esse tune aqui é o antena tuner do rádio. Se você quiser sintonizar, está em 7110, você quer segura apertado, alta estacionária, pronto. Já conseguiu deixar a estacionária boa nessa frequência. Ele é meio barulhento, você ouve barulho de relés, mas ele sempre conseguiu deixar a ROI baixinha na frequência que você quer transmitir. Funciona muito bem esse antena tuner. Bom, vamos lá, nessa outra sequência de botões aqui, o primeiro é o Moni. Esse Moni, e ele tem um indicador lá dentro, é o monitor. Você com fone aqui, você consegue ouvir a sua transmissão na hora que você está modulando, tá? Esses fones aqui, eu não sei porque eles colocam esse P1 grande aqui, devia usar P2, né? Hoje é tão fácil o fone com P2. Bom, segundo botão, processador. Lá dentro você consegue ver, ó, o processador, ele serve para ativar o equalizador do microfone, em sequência processador e sem nenhum dos dois, tá? Esse equalizador, o FT950 tem um equalizador muito bom. 3 bandas, você ajusta nos menus aqui, então você pode deixar o áudio mais estridente para DX ou mais grave para bate-papo. E o processador que encorpa mais a voz, ou seja, você consegue sair com uma potência mais alta quando o processador está ligado. Ele mantém em SSB, o áudio é que mantém a potência lá em cima, né? Então esse processador ajuda a potência a ficar com uma média mais alta. Spot. Esse spot não está fazendo nada porque é para telegrafia. Eu vou ativar aqui o CW. Ele te dá o tom, no caso eu deixei em 600 Hz, você pode mudar isso aqui no menu. E você gira o dial até ficar no mesmo tom, para você dar pin 0 no sinal de CW. Aqui nós temos o break-in. Esse break-in em telegrafia quando você está manipulando, no intervalo dos pontos e traços, se estiver ativado, ele deixa a recepção entrar. Então você às vezes vê que a outra pessoa transmitiu, você para de transmitir. Esse keyer aqui você coloca aqui o manipulador iâmbico ou o pica-pau, né? O pica-pau você desliga o keyer, aí ele funciona como pica-pau. Se você ligar o keyer, é iâmbico, ponto e traço. O que mais? O AGC, controle automático de ganho, e ele vai mostrar aqui no painel. Tem as opções automático, rápido, médio e lento. Dependendo do sinal, às vezes em telegrafia o sinal está tão fraquinho que você segura o AGC apertado, desaparece aqui e o rádio dá a maior amplificação que ele pode. E aí você controla no ganho de RF aqui, às vezes você consegue ouvir o sinal melhor do que com os ajustes automáticos, tá? Bom, já vimos essa linha aqui. Aqui é a entrada do microfone. Esse aqui é o botão do meter. Então você vai intercalar várias funções. Ó, vamos lá, essa aqui é onda estacionária. Então quando você transmite, ele vai te mostrar a ROI. Deixa eu colocar em AM aqui. Só que essa frequência deve estar ocupada. Vamos lá para cima numa frequência onde não tenha ninguém. Aqui mais ou menos.
Ó, ele trava no ar. Ó, ROI tá baixinha, tá bom? Então ele tem um medidor de ROI. ID é a corrente do drive de 0 a 30 amperes. Então quando você transmite, ó, quase 10 amperes, você consegue ver quantos amperes o rádio está consumindo. É um perímetro. O próximo é a tensão da fonte de alimentação. Ó, essa barrinha branca aqui está mostrando que está lá próximo do 13.8. Então está dentro da especificação. Mais uma é o compressor. E o nível de modulação, né? E mais uma vez é o ALC. Você tem que sempre manter o áudio dentro dessa escala do ALC. Bom, na sequência, ganho de microfone, velocidade do keyer, aqui tá lá, 20 palavras por minuto em telegrafia. No gerador de telegrafia iâmbico que ele tem internamente. O nível de monitor para você se ouvir aqui pelo fone, squelch, que praticamente a gente só usa quando está em FM, né? Esse outro grupo de botões aqui é a parte de filtros do rádio, de DSP do rádio. Esse rádio vem com um jogo completo de filtros DSP. Esse primeiro aqui é o Shift. Então você consegue... Peraí, vamos sair de telegrafia em SSB. Aqui, ó, esse último indicador aqui é o Shift. Você a banda passante do rádio. Você consegue levar mais para a esquerda, mais para a direita. Às vezes tem uma interferência e você consegue, desviando, ouvir melhor o sinal, tá? Esse é o Shift. Aqui é o Widget, a largura de banda. Quanto de banda você está recebendo? 3000 é para quando você está ouvindo alguém que está transmitindo com uma largura bem grande, tipo essas transmissões Wi-Fi que agora estão em moda aí nos 40 metros, né? E aqui você ajusta quantos hertz, você vai estreitando mais, às vezes quando está num DX você ouve melhor estreitando aqui. Esse contorno, ele mostra ali também, ele realça o sinal, você consegue em cima do sinal que você está recebendo, realçar alguns pontos do sinal. Às vezes isso deixa mais inteligível o sinal. Também muito bom para DX. O filtro NOT, né? Que vamos imaginar que você tem um sinal largo aqui e tem uma interferência. Você leva o NOT, vai lá e mata aquela interferência. Funciona direitinho esse NOT. Esse Clear, quando você mexe em algum ajuste, ó, tá fora aqui do centro. Você aperta o Clear, ele volta para o centro. Esse Microtune aqui é um opcional, ele é tipo um pré-seletor, eles têm dois opcionais, acho que é um para 40 e 80, não, um é para 80 e 160 e outro para 20 e 40 metros, mas eu não tenho esse opcional. Aqui você seleciona as opções daqui e depois nós vamos ver do menu também. Bom, agora no central aqui, o knob do dial, né? O que eu gostei desse dial é que tem um anel concêntrico aqui que se você segurar e girar aqui, você ajusta a facilidade de girar o botão. Olha, tá bem solto. Se eu dou uma apertadinha aqui, ó, agora ele fica mais preso. Então você consegue ajustar da maneira que você preferir aqui o peso do giro do knob. Muito bacana, isso eu não tinha visto em outros rádios. Bom, esses dois botões azuis, salvar na memória e chamar memória. Narrow, quando você coloca Narrow, se você olhar a largura aqui, você consegue de 3 a 1800. Se você aperta o Narrow, você chega até 200 Hz, estreitar a banda passante. Split, para operação split, se você segurar apertado, ele automaticamente vai receber na frequência que está aqui, mas a transmissão ele setou aqui no segundo VFO. Você automaticamente, ó, se apertar o TXW aqui, já está com 5 mais. É automático, você pode configurar no menu quanto você quer que ele já coloque automaticamente quando você aperta o split. Para voltar, põe aqui. Esse CS é Custom Switch, você configura a função do menu que você quiser.
Porque esse rádio, ele é tudo em menus, ó. Você aperta aqui, aqui você muda, né? Aqui, ó. Você passa por todas, são mais de 100 funções em menus. Então, às vezes você quer uma que você mais usa, como potência ou algum filtro, você configura essa tecla aqui. É tudo por menu nesse rádio. Tá ok? Eu não vou passar por todos os menus. Aqui você ajusta a largura de banda, de transmissão, ajuste de Vox, ganho do Vox, memória de CW, como se diz, o equalizador paramétrico. É muito completo esse rádio. Aqui nós temos o fast, que é o rápido, né? A sintonia da frequência. Essa velocidade aqui, esse passo, é configurado no menu. E tem o fast, que vai mais rápido ainda. Também você configura qual é o passo no menu. O lock é para travar na frequência, né? A trava. O AB, ele tem 2 VFOs, então A joga para B. Ele faz a cópia do que está no VFO para o VFO-B. Aqui inverte um VFO para outro VFO, o A para o B, né? Memória e VFO. E aqui é do VFO-A para a memória. Tem 2 LEDs aqui, o de RX e TX. Quando você está em simplex, transmite e recebe na mesma frequência, fica aceso esses 2. Bom, aqui nesse painelzinho, atenuador, você tem o atenuador tá off, né? Pode ser 6 dB, menos 12 e menos 18. Tá ok? Esse IPO é Intersection Point, eu não lembro, mas é o pré-amplificador, tá? Então ele tá no ON. Se você apertar uma vez, amplificador 1 e amplificador 2. Isso aqui é muito útil em 6 metros, 28 mega, 10 metros, né? Agora em 40, 80, 160 você só vai conseguir ruído se ligar isso aqui. Roofing Filters. Tá lá também, tá no automático. Isso aqui é um filtro muito bom para quando está congestionado o espectro, ele consegue separar melhor o sinal. Noise Blanker. Eu tenho um problema aqui, vamos ver se vocês conseguem ver no S-Meter. Tá vendo que fica pulando? É a cerca elétrica do meu vizinho, que é aqui na parede de trás. Eu ligo esse Noise Blanker, elimina totalmente. Funciona direitinho. E você tem no menu o nível de Noise Blanker, né? Você consegue ajustar. Outro filtro muito bom que eu joguei inclusive na função customizada é o Digital Noise Reduction, o filtro digital. Ele tem até 15 estágios. Olha, você vai rodando aqui, você sempre acha um estágio, um algoritmo que resolve o seu problema. Bom, aqui é o volume, esse aqui é o botão do volume, e aqui concêntrico é o ganho de RF. Aqui em cima nós temos um teclado para entrar frequência direta, ou você vai direto para a banda, né? 1.8, 3,5, 7 MB, 10 MB, 14 assim por diante. Aqui são os modos de operação, olha aqui, SSB, LSB e ele vai mostrar lá em cima, né? USB, AM, FM, CW, USB, CW, LSB, RTTY, rádio pacote. Esse último painelzinho aqui é o segundo VFO. Quando você seleciona aqui, ó, ele mostra um outro frequencímetro aqui embaixo e você consegue menos ou mais. É o HIT, né? O RX. Tem o TX também, ó, mais e menos. O Clear volta no 0. E se você aqui você ainda tem os LEDs para quando você faz split, joga para lá. Isso aqui é banda, você pode selecionar, mudar a banda por aqui.
MHz, esse outro aqui é grupo de memórias e esse aqui atrás é para mudar a memória por aqui. Basicamente o display dele é isso. Agora vamos dar uma olhadinha aqui um pouco mais de perto, o S-Meter. Ah, tem uma função aqui que eu não mostrei, eu acho muito interessante em telegrafia, para você dar bit 0. Vamos lá na faixa de telegrafia dos 40, vamos ver se a gente acha alguém aqui. Aqui, ó. Olha que bacana. Quando dá bit 0, esse S-Meter aqui, ó, esse indicadorzinho, quando você deixa bem no centro, tá no bit 0, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ou seja, você está transmitindo exatamente na frequência dele. Cadê o spot? Aí, mesmo tom. Ó. Muito útil esse marcador de bit 0 aqui para telegrafia. Isso é uma função interessante. Bom, aqui nós temos então o painel traseiro agora do FT950. Aqui a etiquetinha com o número de série, a antena número 1, a antena número 2, que você pode usar chaveando lá na frente, uma borboleta aqui para a terra. Você tem aqui, isso aqui é para aquele microtune opcional deles lá do pré-selector, né? Rotor, tem uma tampinha aqui, talvez alguma função de rotor que não tem aqui. Aqui é para controle de lineares, né, do amplificador, controle de antena Turner externo, acredito eu, saída e entrada de áudio e PTT e core para rádio pacote RTTY. Aqui é provavelmente acionamento de PTT e uma saída para gravação. Ele mostra aqui 13.8, 22 amperes consome esse rádio. Aqui é a entrada da tomada de alimentação. Aqui é alto-falante externo com remoto. Aqui é uma segunda entrada do manipulador, você pode colocar aqui atrás ou lá na frente, como a gente viu. Isso aqui são para opcionais, né, do microtune e do DMU. DMU nós já vamos falar dele daqui a pouquinho, eu não tenho esse opcional. E aqui é o CAT, é a saída controlada de computador. Você conecta numa porta serial e controla o rádio pelo computador. A eles oferece um software para isso. E aqui é uma chavinha de programação. Agora, vocês estão vendo esse cabo saindo aqui? Com esse BNC? Nós já vamos falar sobre isso. Nós já falamos bastante sobre DX. Nós já fizemos um review rápido do FT950. Agora vamos falar um pouco de SDR. Para quem não sabe o que é SDR, é rádio definido por software. No episódio 9 do CRAN TV, eu fui visitar o William lá em São Paulo e junto com ele estava também o Daniel e eles explicaram bem o que é o SDR. Então, se você não sabe direito o que é, dá uma olhadinha no episódio 9 do CRAN TV, porque nós não vamos entrar naquele detalhe todo que eles entraram, tá? Mas qual que é a ideia? O FT950 é um tremendo de um rádio para DX, ele não tem algumas coisas como o FT2000, o segundo receptor, que seria muito bom, e uma coisa que eu acho interessante hoje em dia são esses espectrômetros. Tem toda a linha da Icon, tem 7600, 700, 7800. A IAESO ela oferece isso no 950 e no FT2000 como um opcional que chama DMU. Eu acho que é Digital Management Unit, alguma coisa assim. Só que eu vi funcionando e eu não gostei de uma coisa do DMU. Eu achei a atualização do espectrômetro muito lenta. E eu achei que falta resolução naquilo. Ele não tem... se você olhar o que faz, dá uma busca no YouTube, coloca lá IAESO DMU, dá uma olhada na velocidade, como aquilo é lento.
e custa caro, né? Então, quando você vê o SDR da Flex Radio, é outro mundo. A Flex Radio é uma empresa americana que eles estão fabricando rádios baseados em SDR. Então, por exemplo, eles têm o Flex 1500, que é o mais simples, tem o 3000, que já é o mais sofisticado, com 100 watts, e tem o 5000, que é mais sofisticado ainda do que o 3000, tem inclusive módulos para VHF e UHF, e agora eles lançaram uma série Signature 6.500, 6.700, mas são rádios de $5.000, $10.000, então é um pouco caro para a maioria dos radioamadores, né? Mas o Flex, o software que eles fazem, que é o Power SDR, é um software muito poderoso, ele tem muitos recursos, é muito bacana, só tem um problema para o radioamador normal. Ele sente falta do dial aqui para sintonia de frequência. É difícil você convencer uma pessoa a usar só o computador para substituir o rádio. Então, o que a gente vai mostrar aqui hoje é o melhor dos dois mundos. São todos os recursos do SDR, mas num rádio como o FT950. Você tem o rádio normal, 100 watts, tudo. Você tem aqui o dial para você mudar a frequência, tudo. Mas você tem também o que tem de melhor do SDR, que é o espectrômetro, que você tem o espectro todo de banda, consegue ver a banda toda, ou pelo menos uma boa porção dela, e quando aparece um sinalzinho para DX, isso é muito bom, porque você fica ali olhando a porção do DX da banda, subiu um risquinho, você já vai lá, clica em cima, você já está ouvindo o radioamador, de repente é uma figurinha que você está precisando, você fatura essa estação antes que alguém coloque ele lá no cluster, e aí vem aquele pile-up, aquele monte de gente tentando falar com ele. Então, foi uma das formas que me ajudou muito a fazer tão rapidamente o DXCC. Então eu quero mostrar para vocês como é que eu fiz para colocar o SDR no 950. A parte assim a eletrônica da coisa eu vou mostrar no fim. Agora eu vou mostrar os recursos. Então a gente está aqui com o 950, eu vou abrir. Eu posso usar o software SDR sozinho com o 950, mas eu prefiro usar com o RAM Radio Deluxe, que é aquele software que gerencia todas as suas atividades de DX, cluster, e se você está procurando DXCC ou trabalhar todos os estados americanos, ele tem a lista dos awards, ele te ajuda a organizar a sua busca por aquele diploma, né? Então eu vou abrir aqui o RAM Radio Deluxe, ele já vai ligar o rádio sozinho, porque eu liguei um cabo serial do PC naquela entrada CAT atrás do FT950, e ele vai abrir aqui várias janelas. Olha, essa janela principal, eu vou mostrar mais em detalhes já, são os clusters. Aqui eu tenho as estações que estão em 15 metros. O interessante é o seguinte, está lá em 7 MB o rádio. Eu clico aqui, o rádio já foi para a frequência. Então você está com fone de ouvido, você só vai clicando no cluster e você já vai ouvindo as estações. Você não tem que ir lá na frequência ficar procurando no rádio. Ele faz toda a interface, aquela saída CAT que você pode usar o software da IAESO. O RAM Radio Deluxe, ele acessa aquela porta serial e você tem tudo que você teria naquele software da IAESO e mais um pouco com esse software. Então fica tudo automatizado. Por exemplo, aqui eu tenho todas as funções do rádio nessa janela aqui. Eu tenho frequência, se eu giro aqui, ó, atualiza ali. E se eu giro aqui, atualiza lá no rádio. Eu posso mudar o modo, mexer aqui no AGC, trocar antenas, VFO, praticamente tudo você faz. Dá até para você criar macros nesse software aqui. Bom, essa é a janela do software. Olha, aqui eu tenho a tela principal do RAM Radio Deluxe,
Mas eu vou minimizar isso por enquanto e eu vou mostrar o Power SDR ligado no IAESO aqui. Depois eu entro nos detalhes técnicos. Então tá aqui, ó. Tá aqui o rádio e aqui o espectro todo da banda de 7000. Eu tô com 100 kHz de janela. Olha aqui, ó. Aqui tem uma estação. Aqui é uma interferência, ó. Uma estação. Então, ó, você vê ali um sinalzinho, ó. Aqui, ó. Você vai lá, tem uma estação. Então você tem deixa eu baixar o som aqui no computador, dar um mute. Você tem um raio-x do espectro todo. Olha, tem alguém muito forte transmitindo aqui. Inclusive você consegue ver até a largura de banda que ele está usando. Nós já vamos ver isso aí melhor. E então é o melhor dos mundos. Se você quer, você gira aqui. Ou se você prefere, você vem aqui, clica no sinal e o rádio vai para a frequência, ou arrasta, e todos os recursos aqui replicados ali. Agora vamos dar uma olhadinha mais de perto nos recursos do software com o FT950. Tá aqui então a tela do Power SDR ligado ao FT950. Rapidamente, porque nós já vimos isso no episódio 9, aqui você tem a frequência do VFOA, um gravador para você gravar a transmissão. O interessante é que quando você grava, ele grava o espectro todo. Depois, na hora do play, você navega nas conversas de todo mundo que estava naquele momento da gravação, não importa a frequência. Aqui é áudio, AGC, driver, squelch. Você tem aqui o espectrômetro, o espectro, né? Aqui é o Panafal, eu gosto desse porque ele marca onde a pessoa está falando aqui. E os filtros, você tem aqui filtros fixos de 5, 4 kHz e assim por diante. Os modos, as bandas, o S-meter, e olha que interessante. Com esse Power SDR, eu passo a ter o segundo receptor no meu rádio. Quando eu dou aqui Multi-RX, aparece essa janelinha azul. A janelinha verde é o filtro de passagem de recepção do meu rádio. O que tiver nesse verde, eu vou ouvir. Eu vou abrir o áudio. Olha o PY5NB falando aqui. Eu vou dar mute. Então, eu ouço o que está no verde e no azul também. E aqui, nesses ajustes, eu posso jogar no meu fone de ouvido, do lado esquerdo, quem está em 720, do lado direito, quem está no 751. Agora, imagine que interessante num Pylap para DX. Você ouve a estação DX no verde e deixa o azul ouvindo o Pylap. Então, quando a estação DX passa para a estação falar, você vê que frequência que a pessoa que conseguiu falar com a estação DX está. Você ouve 2, 3 câmbios, você já vai aprender qual que é o padrão que a estação DX está operando. Aí o que você faz? No próximo, você já sabe onde você tem que transmitir para que ela te atenda. Então, é uma vantagem muito grande para a DX você poder estar vendo o que está acontecendo, tá? Deixa eu abrir aqui o áudio. Os filtros. Olha aqui, eu vou dar um zoom. Tá aqui, ó. Olha só que interessante. Tem uma interferenciazinha aqui. Você simplesmente arrasta a borda. Pronto, você diminuiu a banda e eliminou essa interferência, olha. O sinal fica mais limpo. Deixa eu tirar o segundo RX. Olha que interessante, você clica aqui, muda a frequência, o rádio vai mudando a frequência junto, né? Olha aqui.
Vamos pegar um CW aqui. Vou achar uma estação aqui. Cadê? Aqui tem uma estação. Vamos dar um zoom. Olha aqui. Ela parou. Você consegue filtrar e deixar só o sinal que você quer. Aqui, ó. Olha que maravilha isso. Bom, então essa aqui é a cara do SDR. Agora vamos dar uma olhada no RAM Radio Deluxe. Bom, tá aqui então o RAM Radio Deluxe. Essa primeira janela é o painel do FT950. Todas as funções que a IAES oferece no software dela, você tem aqui também, tá vendo? Olha, se eu mexo no rádio, mexe aqui. E se eu mexo aqui, mexe lá no dial do rádio. Eu mudo a banda. Olha aqui que interessante. Todos os recursos aqui, o modo. Aqui eu posso escolher o modo que eu quero. Mudar a antena. Bom, tudo que o rádio tem todos os comandos aqui. Aquela complexidade de ter que mexer em menu, você mexe tudo por aqui. Tem até macros aqui. Bom, vamos ver agora a janela de log. Tá aqui então o RAM Radio. Você tem, olha que interessante. Se eu for para a banda dos 20 metros, por exemplo, ele vai me mostrar essas estações estão disponíveis em 20 metros. Quando eu clico, por exemplo, se eu clicar nessa estação do Japão, o rádio já vai para a frequência. Então você já vai estar ouvindo a estação DX. E olha que interessante, eu tenho QRZ aqui no canto. Então, deixa eu tirar esse gravador daqui. Olha aqui, quando eu clico na estação, já me mostra, é o Takasato, a cidade, olha aqui, informações sobre ele. Eu vou clicar aqui nesse da Rússia, olha lá. Rússia eu já trabalhei em 10, 15, 20, de XCC, faz parte de XCC, e aqui você tem uma estação de um clube, tá ok? Então, você tem todas as informações instantâneas aqui, e o rádio vai para a frequência. Olha aqui, ó. Vamos lá, 30 metros CW, Estados Unidos. Clicou, olha, é o Frank que está lá, da Califórnia. Tá vendo aqui, ó? Tem até o e-mail dele. E o que mais que você consegue ver aqui? Aqui você vira o dial e você vê essa barra aqui andando. O que mais? Aqui em cima nós temos QRZ também, se você quiser. Ele mostra o QRZ diretamente, aí você vê a foto da pessoa quando tem, né? Vamos ver esse aqui. Tá aqui, ó. Olha lá a foto do Frank. Bom, o que mais? Vamos ver, ó, logbook. Aqui são as estações que eu andei trabalhando ultimamente. Então tá todo aqui meu logbook. Eu clico, eu sei o que eu falei. Ah, outra coisa interessante. Vamos dizer que você falou com essa estação aqui da Finlândia. Você clica com a direita, pronto, tá tudo preenchido aqui. Olha, a frequência, o modo, a data, o horário, o sinal. Você clica aqui QRZ, ele já preenche tudo aqui, até o nome da pessoa, e adiciona no seu log. Então você tem a organização de tudo aqui, por país, aqui os países, se já foi enviado para o lote W. Olha aqui, a World Tracking, você escolhe, por exemplo, Work All States americano. Vamos ver quantos faltam para mim. Ó, eu já fiz 29, faltam para os 50 estados lá, só está faltando 21. E ó, o de XCC aqui, ó, dos 100 países, já estou no 135. Aqui todos os países, quem já mandou cartão, quem não mandou. O que mais? Essa aqui é a cara do rádio, né?
Tem outros recursos do tipo rotor. Quando você clica na estação, o rotor já vira antena para direção. Tem o software para decodificar PSK31. Aqui o rotor, software do rotor. Só que eu não tenho o software instalado, a parte eletrônica do rotor aqui. Quando você clica na estação, ele já vai lá para aponta a sua antena. É muito bacana. E deixa eu ver, painel do rádio, ciclo solar. Olha, é um software muito completo, tem tudo e fica tudo automatizado. Ele substitui o DMU com vantagens. E você, além de ter o Spectrum Analyzer, o ideal seria ter 2 monitores, tá? Então é isso aí. Tá aí então o FT950 com o SDR, o Pan Adapter, o espectrômetro, tá ok? Bom, se você gostou e quiser fazer, o que é que precisa para você ter isso no seu rádio? Você precisa de 2 coisas. Primeiro, como é que funciona esse negócio de SDR? A gente precisa do sinal de FI do rádio para passar pelo módulo de SDR que vai converter isso para a banda do espectro de áudio, e aí seu PC rodando um software vai conseguir mostrar o que você precisa. Bom, como é que a gente faz isso? Banda de áudio é lá embaixo e quem faz isso é o módulo de SDR. Então a gente precisava de um módulo de SDR. Só que tem um problema, esses rádios japoneses, eles estão usando umas FIs fora de padrão, sabe? O normal antigamente era 10.7, 10.5, 9 alguma coisa. Esses rádios, eles usam FI em 69.45 MHz. Mas a empresa RF Space lançou o IF2000. É uma plaquinha que você usa essa plaquinha dentro desses rádios do 950 ou do 2000, exatamente no lugar onde você colocaria a DMU, é o opcional DMU. Então é só tirar a tampa de baixo do rádio, conectar essa plaquinha no lugar do DMU, não precisa de solda nenhuma, você não vai modificar o seu rádio. E essa placa, o que ela faz? Ela converte a FI de 69.45, baixa para 10.55 e o sinal sai nesse cabinho coaxial com BNC na ponta. Aquele cabinho que nós vimos na traseira do rádio lá, que eu falei que falaria depois. Bom, montou, fechou o rádio, o cabinho você jogou lá para a traseira do rádio. Aí, que módulo SDR a gente vai usar? Eu escolhi o Soft Rock, que o Tony Parks comercializa. Eu peguei o de 30 metros, que ele é 10 mega, né? Só que a minha FI é 10.55. Só que você, na hora de pedir para o Tony Parks, você fala, eu quero o cristal de 10.55, um cristal para que a FI seja em 10.55. Aí ele te manda, só que esse kit é montado, ele custa apenas $21, mas você tem que montar. Embora ele tenha componentes SMD, não é difícil montar. Se você tiver alguma habilidade com um soldador, você monta. É muito bem explicadinho, no site tem tudo que precisa. Eles te vendem um kit completinho, $21. Agora, se você não quiser montar, tem o LP Pan, que já vem pronto, só que custa $250. Embora ele seja um circuito mais sofisticado, o circuito dele é mais bem trabalhado, ele é mais silencioso na amplificação, tem menos ruído, fica uma coisa melhor o LP Pan. Só que $250 é 10 vezes o preço do Soft Rock, né? Não sei se valeria a pena, mas se você não sabe fazer a montagem ou não quer fazer a montagem, pega o LP Pan. A IF2000 custa $189, tá? Então, montou o SDR, sai do SDR um cabinho que você conecta na entrada do PC do Line In. E você alimenta com 12 volts esse módulo SDR. Está pronto. É só rodar o software lá no PC. O software você baixa aqui. É o Power SDR-F, ele já é preparado para FI, né? E lá no PC, normalmente as placas que vêm nos PCs são de 48 kHz a largura de banda. Então você vai conseguir ver 48 kHz por vez. Por exemplo, você vai conseguir de 7.050 a 7.100. Você vê no espectro. Claro que se você girar o dial, você vai para outra parte
do espectro, mas a sua janela está sempre andando 48 kHz. Se a sua placa de som é melhor, é 96, é um pouco mais largo, é o dobro, né? Agora, se você quiser 200 kHz praticamente, 196 kHz, existem placas externas que você compra, elas são mais caras, e você vai ver 200 kHz do espectro. Eu testei os três, 48, 96 e 200. O que mais me agradou foi o 100, né, o 96, o da placa no meu Mac já era 96. Fica de um tamanho bom. Quando você põe 200, fica muito pequenininho os riscos. Aí você acaba tendo que dar zoom e aí a vantagem, né? Então é isso aí. É isso que precisa para a montagem do pan adapter para o seu FT950 ou FT2000. Eu espero que vocês tenham gostado. O programa ficou um pouco longo, mas o espaço no YouTube é de graça, né? E o próximo programa vai ser a cobertura da FENARCON 2012. Para encerrar o programa, quando eu estava fazendo aqueles 100 países, eu ficava o dia inteiro nesse escritório. Minha filha tirou uma foto, sem eu perceber. E aí eu estava ouvindo aquele programa Ham Nation, do Bob Heil, é um programa que passa lá nos Estados Unidos sobre radioamadorismo, e ele estava pedindo fotografias de estações. E eu mandei minha fotografia para ele, mostrando que a estação era bem simples e mesmo assim dava para fazer o DXC. Olha que legal que ficou então de lembrança o desafio do DXC. Eu espero que vocês gostem. Até o próximo programa. Well, great. I want to do a couple of things. We got some really nice pictures from the guys this week. You want to continue to send the pictures of your station and show us your shack. And let's take a look at a couple of those. We got a great picture is coming from PY2JF. What a great station. But the thing about that is he's worked 100 countries and done all of this stuff in a record time. He challenged himself to do it in a month, and he did. And 31 days after he challenged himself, 4 hours a day, he worked 111 countries using a 950 Yaesu and just 100 watts and a Cushcraft multiband antenna. I thought that was really cool. And we thank Roberto for sending that in. What a nice picture. It's really cool. And hopefully we'll get to hear him on the net one of these days.